Olá, você, seja bem-vindo ao IFOP. Eu sou o professor Ricardo S., de Língua Portuguesa, e nós vamos, a partir deste momento, fazer a sua preparação ou fazer a sua revisão utilizando questões da banca organizadora do seu concurso. A partir de agora, nós vamos fazer o comentário de algumas questões. Você, de preferência, tenha o seu material impresso para que você, eventualmente, possa fazer à margem alguma anotação, né? Não é só ficar olhando aí na tela. Claro que você acompanha do mesmo jeito, claro que cada um tem o seu critério, mas se você está aí na sua reta final, se você está querendo se autoavaliar, é preferível que você anote, porque a memória visual é muito importante também. Quantas vezes você, numa hora de prova, se lembra de alguma coisa que anotou? Às vezes você não lembra nem da coisa, mas que estava assim, do lado esquerdo, abaixo, aí é uma coisa que é bastante comum. Bem, essas questões, muitas delas não estão separadas por assunto, uma vez que numa prova de 10 questões ou de 15 questões, enfim, o edital é muito grande e uma das peculiaridades do ESAF é misturar conteúdos numa questão só. Então, por exemplo, essa questão número 1, ela diz para a gente o seguinte, da FUNAI: a mata preservada do Parque Indígena do Xingu segue privilegiando os chamados serviços sistêmicos. Aí você já viu que nós temos aqui um número 1, né, colocado entre colchetes. E a partir desse momento vem uma pergunta que pede que você marque qual é a opção cujo número corresponde ao segmento corretamente grafado. A questão da grafia te lembra o item ortografia, que é o item que está constante do seu edital. Então, você vai se acostumando, quem ainda não viu, com esse tipo de questão da ESAF. Você tem as palavras que eles querem que você avalie, após cada uma delas tem um número ou entre parênteses ou entre colchete, e depois você vai ter que assinalar simplesmente o número. Um conselho, é claro que você tem que ganhar tempo. Eu acho que num curso de exercício nós temos também que dar a diretriz. Você tem que ganhar tempo. É óbvio que você não tem que ser irresponsável. É óbvio que você não tem que achar que eu tenho certeza, vou ficar livre. Mas uma questão como essa, que relativamente é mais simples, o que você tem que dizer? Você tem que pegar a tal questão, você tem que pegar a resposta que você bateu o olho, teve uma simpatia imediata, por exemplo, pela letra A, pode marcar a letra A. Não fica perdendo o seu tempo lendo e se testando, porque depois vai que você fica influenciado pela letra D. Então, você gostou de uma alternativa? Marque. Se a sua certeza é plena, se a sua certeza não te dá nenhuma insegurança, pode marcar e não volte mais. Mas se você, feito tudo isso, antes de passar o gabarito, quiser dar uma segunda conferida, você vai ter tempo. Tá? Porque a pessoa que fica muito tempo numa questão só, ela fica angustiada, porque o tempo vai passando, você tem que ganhar no volume. Às vezes a questão número 1 é muito grande, é muito complexa, então salte, vá para 2. Eventualmente, quando você terminar, você vai ter feito todas as questões mais breves, tá bom? Então vamos combinar aqui o seguinte, eu sempre vou dar um tempo para você pensar na questão. Então, faça o seguinte, congele essa tela, pense na sua resposta, marque a sua aposta, em seguida você volte aqui comigo, vai lá. Muito bem, gente. É para olhar a questão da ortografia. Então, quando se fala que essa mata preservada, ela segue privilegiando com E, isso não está certo, apesar de ser um dos vícios de linguagem que as pessoas têm. A palavra é privilégio com I. Então, não é privilegiando, é privilegiando. Você imagina que ter privilégio é dar prioridade a alguma coisa, também com I. Então, o privilegiando está errado, mas nós estamos querendo marcar aquela que está certa. Com relação a dizer que a natureza contribui, o verbo não é contribuir, o verbo é contribuir, como o verbo é influir, como o verbo é destituir.
todo verbo da terceira conjugação, que termina com IR, AR é a primeira, ER é a segunda, IR é a terceira conjugação, o presente tem que manter a vogal, presente do indicativo. A natureza contribui, a situação influi, ele possui, tudo com I, e não com E, como está aqui. Então, você não deve ter marcado a número 2. Depois, ela corresponde para o equilíbrio do clima e o bem-estar. Eu gostaria que, quando você tivesse visto essa palavra bem-estar, com o hífen do jeito que está, você tivesse marcado. Ela é a resposta da questão. Professor, mas eu ouvi falar que mudou a ortografia, que o hífen agora não existe sempre. O que mudou na ortografia foi a questão do uso do hífen, não quando são duas palavras iguais, mas quando o hífen estiver separando prefixo com palavra. Isso aqui é um substantivo, o bem. Isso aqui, na verdade, é um verbo originalmente, que você juntou, ou de repente você pensa que bem é um advérbio de modo, não importa. Naquele contexto, se a palavra bem-estar está precedida de um artigo, isso é um substantivo composto. Então, a palavra bem, ela existe isoladamente, não é um prefixo. Então, quando as palavras estão inteiras, o hífen continua. O que mudou é quando tem um prefixo e uma palavra. Aí você vai olhar o finalzinho do prefixo e o início da palavra. Aí sempre que a letra final do prefixo for igual à letra inicial da palavra, você vai usar hífen. Sempre que as letras forem diferentes, você não vai usar hífen. Mas aqui são palavras inteiras, né? Quando se fala leva a chuva pelo Brasil afora, esse afora, adentro e afora, é uma palavra única. Esse é um advérbio de lugar. Não é a dentro. Existe por dentro. Esse não vai escrever por dentro junto, mas o adentro é uma palavra única. E a absorção não é com S. A absorção do verbo absorver é com C cedilha. Então, essa questão número 1, que é uma questão de ortografia, você vai marcar, então, como a gente falou, a letra C.